Você vai ouvir agora, junto comigo, o momento exato em que a juíza Marixa Fabiani lê a sentença de Bruno. Bruno acompanhou tudo de perto e quando ouviu que ele seria realmente condenado pela morte de Elisa Samúdio, ele caiu aos prantos. Vamos acompanhar um trecho. No tocante ao comportamento das vítimas, não constam nos autos provas de que tenha havido por parte delas qualquer contribuição. Registro que o fato de a vítima Elisa estar cobrando o reconhecimento do filho e respectiva pensão não eram motivos para serem alvo de tão bárbaros delitos. Com tal diagnóstico, na primeira fase, em relação ao crime de homicídio, com preponderância das circunstâncias desfavoráveis e reconhecidas as qualificadoras do motivo torpe, do emprego de asfixia, do recurso que edificou a defesa da vítima, fixo a pena base em 20 anos de reclusão. Na segunda fase, registro que durante todo o processo, o réu negou qualquer envolvimento no crime, inclusive por ocasião do seu interrogatório ocorrido na data de anteontem. Naquele depoimento, prestou esclarecimentos identificando o executor do homicídio. Hoje, o réu pediu para ser novamente ouvido, oportunidade em que reconheceu que sabia que a vítima Elisa Samúdio iria morrer. Não quis mais responder às perguntas. Data bem, mas essa lacônica confissão não merece a mesma redução concedida ao réu Luiz Henrique Ferreira Romão no julgamento passado, como quer a defesa. Naquela ocasião, consignei que a admissão do réu Luiz Henrique de que realmente tinha levado Elisa Samúdio para ser executada, ao afirmar que a levou ao encontro com a morte, colocou uma pá de cal na discussão criada desde o início pela defesa dos acusados, que sempre afirmou que Elisa estava viva. Dessarte, dou a confissão do réu Bruno Fernandes, hoje no plenário, valoração que permite a redução pela atenuante em 3 anos, ficando, pois, fixada em 17 anos de reclusão. Reconheço o agravante do artigo 62, inciso 1 do Código Penal Brasileiro, eis que sustentado no plenário pela acusação que o réu agiu na qualidade de mandante da execução da vítima, fato esse comprovado nos autos pela prova oral, mormente pela delação do réu Luiz Henrique, de modo que majora a pena de 6 meses. A pena final, portanto, perfaz 17 anos e 6 meses de reclusão. Na terceira fase, registro que não há causas especiais de oscilação. A pena será cumprida em regime inicialmente fechado. No tocante ao crime do artigo 148, parágrafo 1º, inciso 4 do Código Penal, já analisadas as circunstâncias judiciais, na sua maioria desfavoráveis, na primeira fase, fixo a pena base em 3 anos de reclusão. Na segunda fase, registro que não há atenuantes, havendo o agravante do artigo 61, inciso 2, letra E, eis que o crime foi praticado contra descendente, motivo pelo qual majora a pena de 3 meses. Na terceira fase, não há causas especiais de oscilação, motivo pelo qual fica a reprimenda concretizada em 3 anos e 3 meses de reclusão. A pena será cumprida em regime aberto. No tocante ao crime do artigo 211, já analisadas as circunstâncias judiciais, na sua maioria desfavoráveis, na primeira fase fixou a pena em 1 ano e 6 meses de reclusão. Na segunda fase, registro que não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, não há causas especiais de oscilação, motivo pelo qual fica a reprimenda concretizada em 1 ano e 6 meses de reclusão. A pena será cumprida em regime aberto. Ficam, pois, as penas totalizadas em 22 anos e 3 meses de reclusão, nos termos do artigo 69 do Código Penal. Custas pelo réu Bruno Fernandes. O réu foi preso por prisão preventiva e mantido por ocasião da pronúncia. Nessa oportunidade, diante do resultado do julgamento, persistem os requisitos da custódia cautelar. Ademais, não se pode perder de vista a gravidade concreta dos delitos indicada pelo modus operandi com que os crimes foram perpetrados, como no caso em que, além da violência praticada contra Elisa Samúdio, há ainda a perversidade com a qual foi destruído e ocultado o seu cadáver, impedindo inclusive um sepultamento digno para que fosse minimamente homenageada por seus familiares e amigos. Indiscutível se torna registrar que os crimes descritos nesses autos causam extremo temor no seio da sociedade, não podendo o Poder Judiciário fechar os olhos a essa realidade, de modo que a paz social deve ser preservada.
ainda que para tal seja sacrificada algumas garantias asseguradas constitucionalmente, dentre elas a liberdade individual. Não há ainda como deixar de falar da natureza de um dos delitos em análise, qual seja homicídio qualificado, considerado hediondo, a teor do artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.072/90, crime doloso punido com pena de reclusão, dotado, pois, de maior censurabilidade jurídico-penal. Por todo exposto, o réu não poderá recorrer em liberdade. Transitada em julgado, comunique-se a condenação ao TRE para atendimento do artigo 15, inciso 3 da Constituição e aos órgãos de identificação criminal, nos termos do artigo 809 do Código de Processo Penal. Encaminhe-se guia de execução AVEC. Oportunamente arquivem seus autos com baixa distribuição. Sentença publicada em plenário e dela intimadas as partes. Registro de contagem, 8 de março, 2h22. Senhores, o julgamento por aqui. Atenção, eu tenho um chamado urgente da Lívia Mendonça lá em Contagem. Olívia, como é que foi a reação do Bruno assim que foi lida a sentença? Deve ter ficado muito feliz, não é? Só mais 3 aninhos ali vendo o sol nascer quadrado. É palhaçada mesmo. Quem é o cara pálida que me inventa uma dessas coisas? Fala, Lívia. Ele não chorou, Bate. Agora, diferente durante o depoimento dele, né, que ele se emocionou muito, principalmente na hora de contar como Elisa morreu. Agora, a maior, assim, reação dele que a gente sentiu aqui no Fórum de Contagem foi quando a promotoria e também o José Arteiro tentaram convencer, naquele momento que eles tentam convencer os jurados, da participação ativa do Bruno. E foi neste momento, ele que estava bem lá no cantinho do plenário, que ele se emocionava de uma certa forma, que a gente percebia que ele não conseguia se conter. E aí eu até questionei para alguns advogados, eles disseram que este é o momento que até é um dos maiores, né, crimes, né, os maiores criminoso, ele não consegue se conter e ali parece que é o momento que cai a ficha. E foi o momento que ele mais chorou. Mas na hora da sentença, ele não chorou não, Bate.